Contra os Deuses capítulo 1766. Qianlin Shizmeilin Shiuyo caminhou lentamente. Ela queria contar a Yunshi que Zhou Shuzi já havia alcançado o reino do Deus Dragão. Ela também queria dizer-lhe que havia descoberto uma nova informação através de sua ligação com Zhou Shuzi, que parecia que o monarca dragão havia entrado no reino divino do começo absoluto. Porém, quando ela sentiu a aura de Shui Meilin próxima a Yunshi à distância, ela sorriu e se virou para sair. Grande irmão Yunshi, a grande irmã Yuan é realmente sua imperatriz? Shui Meilin perguntou. Sim. Yunshi assentiu com a cabeça. Não consigo afastar a sensação de que realmente não parece ser assim. Shui Meilin estava olhando para ele com muita expectativa. Você já sabe o que está acontecendo, mas ainda assim optou por perguntar. Yunshi passou a mão pela cintura fina e macia da garota. Ele explicou com um pequeno sorriso no rosto a razão pela qual fiz dela minha imperatriz na região Divina Norte e até mesmo realizei uma cerimônia de coroação formal tão grandiosa foi porque ela estava muito mais familiarizada do que eu com os meandros da região Divina Norte. Região Divina. O status de imperatriz lhe daria mais liberdade para administrar o território, implementar estratégias para a próxima invasão e emitir ordens assim que todos os planos estivessem solidificados. É realmente só assim? Shui Meilin mordeu o lábio inferior suavemente enquanto sua voz ficava mais suave. A irmã mais velha Uyao é tão atraente, então você definitivamente deve sentir. E, você realmente ainda não a engoliu? Tudo bem, pare de sondar. Yunshi riu e respondeu francamente, eu ainda tenho um nó no meu coração muito especial quando se trata dela. Eu sei que não deveria existir. Mas ainda não consegui resolvê-lo de verdade, apesar do tempo que passou. Shui Meilin. Ela sabia o que era esse nó em seu coração. Mu Xuanyin. Xiu usou a alma demoníaca exclusiva dela para interferir secretamente na vida de Mu Xuanyin naquela época. Por 10.000 anos inteiros. De repente, ele estendeu a mão para beliscar suavemente a bochecha macia e macia de Shui Meilin. Além disso, você realmente gosta tanto de empurrar seu homem para outras mulheres? Você não pode pelo menos ter um pouco do ciúme que as meninas normalmente têm. Como acabei gostando de um cara mal como você, se não controlasse adequadamente meu ciúme, já teria morrido disso. Ela soltou um suspiro suave antes de repente sorrir de alegria. Ei, seu próprio homem. Eu realmente gosto do som disso. Ei. Yunshi virou-se para ela enquanto inspecionava de perto seu rosto delicado e adorável e seu sorriso cativante. Ele inconscientemente apertou o braço que estava enrolado em sua cintura enquanto suspirava. Suavemente dizia, parece que você nunca vai crescer. Do que você está falando? Eu ainda não cresci, Shui Meilin respondeu enquanto começava a fazer beicinho. Agora eu já me tornei um grande demônio que fez rios de sangue fluírem pela região Divina Leste. Tenho tanto sangue nas mãos que perdi a noção de tudo. Qualquer um que me ver tremerá e tremerá de medo. Só você. Yunshi sorriu enquanto balançava sua cabeça. Neste momento, ele não sabia bem como descrever o comportamento de Shui Meilin. Foi somente quando ele estava com Shui Meilin que ele sentiu vagamente voltar a ser a pessoa que costumava ser. Ao longe, os três ancestrais Yama, cujo sentido de audição ainda estava selado, continuavam olhando na direção deles. Eles agora haviam gravado firmemente a aparência e a aura de Shui Meilin em suas memórias. Na frente de todos os outros, o mestre diabólico estava sempre olhando ferozmente, como se todos ao seu redor lhe devessem 100 vidas. Ele quase nem riu ou sorriu na frente da rainha diabólica onde Qianlin. Foi apenas esta pequena senhora que conseguiu fazê-lo sorrir de orelha a orelha. Foi simplesmente muito assustador. Ah, foi a mãe quem disse isso. Se você se casar com alguém, siga-o. Se você se casar com um demônio, siga seus caminhos. Eu mudarei. O grande irmão Yunshi mudará, mas meus sentimentos pelo grande irmão Yunshi nunca mudarão. Depois de dizer essas palavras, ela piscou para ele de maneira exagerada. Esse também foi o truque secreto que a mãe usou para se tornar a esposa mais amada do pai. Além disso, há algo que eu gostaria que o grande irmão Yunshi lembrasse para sempre. Seus olhos lacrimejantes ficaram embaçados enquanto um grande sorriso se espalhava em seu rosto impecável. Não importa o quão injusto ou cruel o destino seja com você, não importa o que aconteça com você, sempre haverá pessoas que te amam profundamente neste mundo. O amor delas por você é mais profundo do que você jamais imaginou. Yunshi,
Então, não importa o que o futuro traga, você nunca deve desistir de si mesmo, ela disse enquanto gentilmente cutucava o peito de Yunxi com o dedo. Ela continuou com uma voz infeliz. A irmã mais velha Will me disse que você foi movido por um desejo profundo de morrer quando ainda estava na região divina norte. Você até segurou deliberadamente um trunfo fatal que pretendia usar no monarca dragão no momento final, para que pudesse levá-lo com você. Foi bom que ele tenha usado esse poder no Imperador da Lua Ardente. De agora em diante, eu te proíbo de ter esses pensamentos novamente. Você me ouve? Ela fez o possível para parecer severa e intimidadora, mas falhou espetacularmente. Yunxi olhou diretamente nos olhos dela enquanto concordava sem qualquer hesitação. Eu esclareci minha cabeça. De agora em diante, me vingarei como quiser e continuarei a viver uma vida feliz. Esta é a única maneira de viver à altura do sacrifício do mestre. Esta é a única maneira pela qual não posso decepcionar as pessoas no céu que estão silenciosamente cuidando de mim. Shui Meilin começou a sorrir e seu sorriso parecia mais brilhante e bonito agora do que em qualquer outro momento. Era como se 10.000 flores desabrochassem em seu coração enquanto as últimas preocupações e medos desapareciam. Ah, isso mesmo, disse Yunxi com um leve sorriso. Eu tenho uma maneira de restaurar as profundas veias do seu pai. Shui Meilin ficou chocada com essa revelação. Seus olhos lacrimejantes brilhavam como estrelas quando ela exclamou, sério? Claro, e na verdade é um procedimento bastante simples. Yunxi respondeu casualmente. O tipo de dano causado às profundas veias de Shui Qianying frustraria a maioria dos especialistas, mas diante do divino milagre da vida, não houve problema algum. Na verdade, enquanto as fundações de suas profundas veias não fossem completamente destruídas, ele seria capaz de consertá-las facilmente. Quando examinou o dano causado às profundas veias de Shui Qianying, descobriu que era muito semelhante ao tipo de ferimento causado às profundas veias de Qianying. No entanto, a principal diferença era que as profundas veias de Shui Qianying estavam em muito melhor forma. Estava claro que a pessoa que feriu Shui Qianying tinha sido muito mais fácil com ele. Yunxi continuou, ele ainda precisará de vários anos para se recuperar ao auge de seus poderes. Os lábios de Shui Meilin se separaram inconscientemente em espanto e excitação. Yunxi não só poderia restaurar as profundas veias de seu pai, ele poderia até mesmo restaurá-lo tão completamente que ele só precisaria de alguns anos para retornar ao auge de seus poderes. Cada palavra que ele disse soava como um milagre. Ela mergulhou no peito de Yunxi enquanto abraçava sua cintura com força. Ela enterrou o rosto no peito dele como uma gatinha enquanto dizia, grande irmão Yunxi, você é realmente demais. Como esperado do homem com quem estou prestes a me casar. Quando papai e irmã mais velha descobrirem isso, eles ficarão maravilhados. Quando tivermos resolvido tudo na região divina leste, farei uma visita ao reino da luz envidraçada, disse Yunxi. Uma das minhas razões para a visita é curar as profundas veias do seu pai, a outra razão é para agradecer adequadamente pela gentileza que você me mostrou naquela época. Ah! Como devo recompensar o grande irmão Yunxi então? Seu rosto ainda estava vermelho de excitação quando ela começou a pensar sinceramente em uma maneira de recompensá-lo. Yunxi riu enquanto balançava a cabeça. Isso não é nenhum problema para mim. Nem vale a pena mencionar em comparação com tudo o que você fez por mim. Eu usei a palavra recompensa, não obrigado. São duas coisas completamente diferentes. Seus olhos sedutores giraram em direção a ele quando algo lhe veio à mente. Seus lábios lentamente se aproximaram da orelha de Yunxi e um rubor rosa lentamente rastejou de seu rosto até seu pescoço enquanto ela sussurrava baixinho algumas palavras que só ela e Yunxi podiam ouvir. Enquanto ela sussurrava essas palavras em seu ouvido, seus lábios se franziram levemente e seus olhos ficaram quentes e gentis. Mas foi nesse exato momento que uma voz fria soou em um momento muito inoportuno. Você ainda é uma garotinha estúpida, pelo que vejo. Yunxi e eu ficamos entediados com essas coisas bobas há muito tempo. Os dois se separaram abruptamente quando Qianying pousou na frente deles. Ela não poupou Yunxi nem um único olhar enquanto seus lindos olhos dourados encaravam Shui Meilin. As palavras que ela usou toda a sua coragem para sussurrar baixinho foram na verdade ouvidas por outra pessoa. O coração de Shui Meilin estava agitado, mas ela não era uma personagem simples. Ela não iria simplesmente rolar e desistir. Suas sobrancelhas imediatamente se arquearam e ela franziu os lábios enquanto retrucava,
O grande irmão Yunshi só ficou entediado com essas coisas com você. Ele não fica nem um pouco entediado se eu fizer isso. Na verdade, o coração dela estava batendo muito alto agora, você sabe. Qian Inger ficou sem palavras por um momento. Era como se ela nunca esperasse que essa garotinha estúpida fosse capaz de lançar um contra-ataque tão assustador poucos segundos depois de ter acertado um golpe crítico nela. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto ela dava a Shui Mei um sorriso que não era um sorriso. Então você não o entende de jeito nenhum. As coisas que esse homem bestial ama estão muito além do que uma garotinha, estúpida como você pode imaginar. O temido e estimado mestre diabólico da região norte parecia ter sido atingido por golpes consecutivos. Seu corpo se curvou para baixo e ele não tinha certeza se deveria se levantar ou sentar. A única coisa de que ele tinha certeza absoluta era que seu rosto estava queimando incontrolavelmente agora. O que? O que estava acontecendo? Oh, sério? As sobrancelhas de Shui Mei se arquearam ainda mais quando uma expressão de profunda curiosidade apareceu em seus lindos olhos. Então do que exatamente o grande irmão Yunshi mais gosta? Se eu dissesse isso em voz alta, temo que você não seria capaz de aguentar. Talvez. Qian Inger soltou uma risada muito seca. Se você me implorar obedientemente, posso considerar ensiná-lo pessoalmente. Não quero. Shui Mei disse com uma voz alegre. Eu só quero que o grande irmão Yunshi me ensine. Farei qualquer coisa que o grande irmão Yunshi quiser. Qian Inger. Além disso, tenho até uma irmã mais velha super bonita. Com a ajuda dela, posso fazer muito mais coisas do que você jamais poderá fazer. Qian Inger, e-mail protegido, número %. Yunshi podia ver claramente o espaço entre Qian Inger e Shui Mei se distorcendo levemente enquanto elas olhavam uma para a outra. Ele se levantou e ficou entre as duas mulheres. Sua expressão era calma e digna quando ele disse, como vai a investigação? Qian Inger simplesmente virou-se para olhar para o lado. Vou encontrar a irmã mais velha Ouyang. Shui Mei mostrou a língua para Yunshi enquanto ria e saía da área. Na frente de Yunshi, Shui Mei realmente parecia uma garotinha que nunca cresceria. Contudo, isso foi apenas na frente de Yunshi. Afinal, ela possuía a única alma imaculada divina do mundo. Quando se tratava de sua alma, ela era realmente capaz de dominar o resto deles. Então não havia razão para ela recuar ou admitir a derrota a alguém. Qian Inger estendeu a mão e fez um gesto muito simples. Imediatamente, dois campos de energia profundos e vastos começaram a descer de cima. Eles pousaram à esquerda e à direita de Qian Inger. Elas eram precisamente Qian Yugu e Qian Bimzu. A chegada deles atraiu instantaneamente os olhos escuros e sombrios dos três ancestrais Siama. Quando os dois ancestrais Qian chegaram, seus olhares também caíram sobre os três ancestrais Siama, pois os rumores que eles haviam rejeitado como absurdos apareceram diante de seus olhos. Isso foi nada menos que uma experiência maravilhosa e misteriosa para eles. Yunshi olhou para eles enquanto dizia, eles realmente são os ancestrais do reino divino do monarca Brahma. Eles já recuperaram tanto de seu poder em apenas alguns dias. Sem se preocupar em esperar pela resposta deles, ele imediatamente fez uma pergunta a Qian Inger. Quanto tempo resta sem o selo primordial da vida e da morte? 1000 anos. Quem respondeu foi Qian Yugu. Sua voz e expressão eram secas como um poço antigo. Era como se eles não se importassem nem um pouco com o fato de Qian Inger ter entregue o selo primordial de vida e morte a Yunshi daquele jeito. Para nós, isso é o suficiente, disse Qian Bimzu, com voz seca. Afinal, somos pessoas que deveriam ter morrido há muito tempo. Agora que o reino divino do monarca Brahma havia passado por uma convulsão violenta, era um momento crítico para o reino. Eles não podiam se dar ao luxo de morrer durante esse período. Como resultado, eles escolheram ficar ao lado de Qian Inger após a morte de Qian Fantian. Eles pareciam ser guardiões observadores que usariam o resto de suas vidas para zelar e proteger o reino divino do monarca Brahma enquanto ele embarcava em seu novo destino. Um destino que poderia muito bem ser o seu último. Qian Inger finalmente se virou para olhar para ele enquanto dizia impassivelmente, o povo do reino divino do monarca Brahma dá grande ênfase à nossa glória e honra. Se fizéssemos algo tão vergonhoso e desprezível como caçar espíritos da floresta, não deixaríamos um único vestígio do nosso ato. No entanto, alguém que nunca deveria ter tido qualquer contato com o reino divino do monarca Brahma. Não, mesmo que ele entrasse em contato conosco,
ele nunca teria sido capaz de ver além da superfície do nosso reino. No entanto, ele foi de alguma forma capaz de identificar que seus agressores eram membros do reino divino do monarca Brahma antes de sua morte. Enquanto Qian e Inger faziam relatório sobre suas descobertas nos últimos dias, Yunxi e Ling ouviam com atenção silenciosa. Acho que a base mais provável para sua conjectura foi a cor da profunda energia de seu agressor, disse Qian e Inger. Porque o mundo inteiro sabe que a profunda energia do reino divino, do monarca Brahma irradia uma luz dourada. Como resultado, o falecido patriarca do espírito da madeira provavelmente pensou que seus agressores eram membros do reino divino do monarca Brahma quando viu a tonalidade dourada de sua profunda energia. Yunxi franziu a testa enquanto dizia, mas de acordo com o que eu sei, o único reino estelar na região divina leste cuja profunda energia brilha, dourada é o reino divino do monarca Brahma. Isso mesmo, disse Qian e Inger. Mas, e se olharmos para fora da região divina leste? Os olhos de Yunxi brilharam violentamente. Se considerassem reinos estelares fora da região divina leste, havia outro reino estelar cuja profunda energia brilhava com uma luz dourada. O reino divino do Mar Sul. O patriarca do espírito da madeira e sua esposa morreram na região divina leste, então foi um grande exagero conectar suas mortes ao reino divino do Mar Sul de alguma forma. Vou dizer algo que vai soar um pouco ridículo, disse Qian e Inger com uma voz calma. A luxuosa profunda energia dourada é, sem dúvida, algo que o mundo admira e lembra. Se você mencionar a profunda energia de cor dourada na região divina leste, você pensará, imediatamente no reino divino do monarca Brahma. E se você mencionasse o reino divino do monarca Brahma, você pensaria imediatamente em nossa linda e magnífica profunda energia de cor dourada. No entanto, esta noção preconcebida é tão forte nas nossas mentes que involuntariamente encobre muitas coisas. Algo que muitas pessoas não sabem, e você também ignora isso, é que, a menos que você seja um Deus Brahma ou um rei Brahma que tenha herdado o poder divino de Brahma, a profunda energia que vem apenas da linhagem do monarca Brahma apenas emite um efeito muito forte. Tonalidade dourada fraca. Somente quando um de nós alcança o reino do soberano divino é que isso é claramente discernível. Mesmo que eles estivessem encurralando um bando de espíritos da madeira que haviam alcançado o reino do espírito divino, na melhor das hipóteses, eles ainda permitiram que alguns deles escapassem. Aquilo só pode significar uma coisa. A pessoa que agiu contra eles só poderia ser um rei divino, na melhor das hipóteses. Além disso, quando um praticante do monarca Brahma está apenas no nível do rei divino, a tonalidade dourada de sua profunda energia é tão fraca que é praticamente imperceptível. Capítulo 1767. Verdade que Qian e Inger estava claramente conduzindo Yunxi e Ling em direção a uma possibilidade que nenhum deles jamais havia pensado. A possibilidade de que o reino divino do monarca Brahma não estivesse por trás do assassinato em massa dos espíritos da madeira e do sofrimento de Ling e Lin. Neste ponto, era quase uma certeza. Afinal de contas, a atual Qian e Inger não tinha nenhum motivo para cobrir o reino divino do monarca Brahma. Yunxi podia sentir claramente o tumulto no coração de Ling através de sua conexão de alma. Além disso, continuou Qian e Inger os espíritos reais da madeira são extremamente raros, tão raros que há rumores de que estão extintos em muitos lugares. Naturalmente, seu Spirit Orb é igualmente precioso. Um reino real pode não estar muito interessado em orbes do espírito da madeira comuns, mas não há como eles deixarem um orbe do espírito da madeira real escapar de suas mãos. No entanto, o culpado deu ao patriarca do espírito da madeira, um espírito real da madeira, a chance de detonar seu orbe do espírito da madeira, o que significa que o culpado provavelmente não conseguiu reconhecer o fato de que ele era um espírito real da madeira. Através disso, podemos deduzir que o culpado é um profundo praticante bastante jovem e inexperiente. Eles não estavam lá para os Royal ou Spirit Orbs. Eles só queriam reunir alguns ou Spirit Orbs comuns, só isso. Ponto. Yunxi franziu a testa e ficou quieto por um momento. A profunda luz dourada era bastante rara, mas não tão rara a ponto de ser uma característica identificável. Por exemplo, suas chamas de corvo dourado ficaram cada vez mais douradas à medida que seu cultivo e o registro do mundo em chamas de seu corvo dourado melhoraram. Qian e Inger também exalava a luz dourada às vezes quando usava o oráculo divino, embora tivesse perdido todo o seu poder divino do deus Brahma. Até onde ele sabe,
Os únicos profundos praticantes que exalavam uma profunda aura dourada natural eram os profundos praticantes do reino monarca Brahma e do reino do Mar Sul. E na região divina leste, o reino do monarca Brahma era o único que se enquadrava nos critérios. Quase não havia ninguém que não tivesse ouvido falar do reino divino do monarca Brahma, já que era o reino real mais forte da região divina leste. Portanto, se alguém encontrasse um profundo praticante com profunda aura dourada na região divina leste, era perfeitamente natural assumir que ele veio do reino divino do monarca Brahma. Mesmo que nunca tivesse conhecido um habitante do reino divino do monarca Brahma durante todo o seu tempo. Vidas. Yunshi não sabia que a cor da aura do profundo praticante monarca Brahma era quase a mesma de um profundo praticante normal até alcançarem o reino soberano divino ou superior. Pelo que parece, quem quer que tenha atacado o clã dos espíritos da madeira certamente não era um soberano divino ou um mestre divino, muito menos o soberano divino ou o mestre divino do reino monarca Brahma. Se o patriarca espírito da madeira realmente tivesse identificado seu assassino através da cor de sua profunda aura, então isso significava que suas palavras finais estavam erradas desde o início. Percebendo um olhar estranho nos olhos de Qian Yinger, Yunshi perguntou, você descobriu outra coisa, não foi? Qian Yinger disse, você disse que isso aconteceu há 15 anos. Isso me lembrou de um pequeno assunto que eu havia esquecido completamente até agora. Yunshi? Qian Yinger disse, lentamente enquanto andava de volta em um ritmo relaxado, você sabia que não Ansem visitou o reino divino do monarca Brahma há 15 anos atrás? HMPH, aquele velho bastardo sempre conseguia encontrar uma desculpa para nos visitar como uma mosca irritante, e eu sempre o evitava, a menos que tivesse alguma utilidade para ele. Essa visita foi um pouco diferente do habitual. Ele normalmente visitava sozinho, mas daquela vez trouxe 3 pessoas com ele, os anciãos do Mar do Sul, ambos mestres divinos, e seu filho, Nanqian-Kyu. Os 2 mais velhos eram os acompanhantes do filho. Esta foi a primeira vez que Yunshi ouviu esse nome. Nanqian-Kyu era o filho mais novo de Nan-Ansen. Embora fosse filho de uma concubina, seu talento se destacava entre o lixo que as mulheres de Nan-Ansen deram à luz. Ele alcançou o reino do rei divino aos 80 anos de idade e foi aceito pelo poder divino do Mar Sul, um poder que ninguém foi capaz de herdar por 2000 anos. Qian Yinger parou aqui e olhou para Yunshi. A temperatura nos olhos de Yunshi estava caindo continuamente como ela esperava. O filho de Nan-Ansen. 15 anos atrás. Reino do Rei Divino. O momento, a aura profunda, o nível de cultivo, a idade e a experiência, ou melhor, a falta de. Tudo combinava perfeitamente com a dedução anterior de Qian Yinger. Qian Yinger desviou o olhar e continuou, na época, pensei que Nan-Ansen tivesse vindo exibir seu filho para Qian Fantian. Afinal, Qian Fantian frequentemente atacava Nan-Ansen e o ridicularizava por não ter um sucessor digno. Também era uma boa chance de expor Nanqian-Kyu aos reinos reais da região divina leste. Independentemente disso, eu estava absolutamente desinteressado em saber seu verdadeiro motivo na época. Fazia sentido. Nanqian-Kyu nem merecia ser lembrada pela velha Qian Yinger, então ela não teria perguntado sobre ele. Perguntei aos reis Brahma sobre isso nos últimos dias e fiquei agradavelmente surpreso com a primeira resposta que recebi. Aparentemente, a primeira coisa que Nan-Ansen perguntou depois de conhecer Qian Fantian foi sobre os espíritos da madeira. As sobrancelhas de Yunshi afundaram imediatamente. Dê-me todos os detalhes. Qian Yinger passou os braços em volta dos seios e olhou para longe. O cultivo de Nanqian-Kyu foi construído principalmente através de poder externo e ervas espirituais. Como resultado, sua fundação ficou extremamente instável e sua profunda aura ficou impura depois que ele entrou no reino do Rei Divino. Se Nan-Ansen quisesse que seu filho herdasse o poder divino do Mar Sul no melhor estado possível e no menor tempo possível, então a primeira coisa que ele deveria fazer era purificar a profunda energia de seu filho. Ela olhou para ele novamente e disse lentamente, e para fazer isso, ele precisava de muitos Wu Spirit Orbs. Yunshi cerrou lentamente os punhos enquanto sua carranca ficava mais sombria. A tragédia do clã real dos espíritos da madeira foi apenas um assunto menor no reino dos deuses. Mesmo a maior parte do que Yunshi sabia veio dos pedaços que ele reuniu dos membros do clã dos espíritos da madeira. Portanto, ninguém pensava que o reino real mais forte da região divina sul estaria envolvido em um assunto tão menor, especialmente porque aconteceu na região divina leste. Foi uma coincidência. A aura profunda,
O momento, o perfil, o cultivo e o objetivo combinavam perfeitamente. Como poderia existir uma coincidência tão perfeita? Certamente o reino do Mar do Sul tinha 1 milhão de maneiras de obter os orbes do espírito da madeira de que precisavam. Por que não Anseng faria ele mesmo a viagem para a região divina leste? Yun-Shi perguntou num tom frio. A resposta é simples, zombou Qian-Inger. Os espíritos da madeira estão extintos na região divina sul como uma coisa natural. Eles são mais vistos na região divina oeste, mas como você pode imaginar, mesmo não Anseng não teve a ousadia de cometer algo tão hediondo bem debaixo do nariz da região divina oeste. A maneira mais eficiente de purificar a aura profunda é usar orbes do espírito da madeira que ainda tenham um pouco de vida, o Spirit Orbs que acabara de ser extraído de um cadáver fresco. Naturalmente, fazia sentido que não Qian-Qiu viajasse para a região divina leste. Essa ainda não era a principal razão pela qual ele tinha que estar lá pessoalmente. Depois de descobrir que não Qian-Qiu tinha potencial para herdar o poder divino do Mar do Sul, não Anseng deve ter planejado torná-lo seu príncipe herdeiro e, como príncipe herdeiro, esperava-se que não Qian-Qiu se aprimorasse com as próprias mãos e atendesse às expectativas de que são 1000 vezes mais rígidos que o normal. Ela era a sucessora de Qian Fantian há muito tempo, então sabia disso melhor do que ninguém. Um descendente real normal pode ter o privilégio de desfrutar de uma vida de luxo o quanto quiser, mas o sucessor ao trono deve ser temperado inúmeras vezes até que sua força de vontade, poder e astúcia sejam condizentes com seu status. Para o futuro príncipe herdeiro do Reino do Mar do Sul, esta viagem foi provavelmente uma das, se não a mais insignificante experiência que ele teve que passar para se tornar um governante qualificado. Era altamente duvidoso que ele se lembrasse dessa tragédia. Quanto ao motivo de não Anseng estar lá pessoalmente, ele só queria me ver, só isso, disse Qian-Inger com desdém. Yun-Shi ponderou por um momento antes de perguntar. É possível que o reino divino do monarca Brahma tenha sido quem disse ao reino do Mar Sul onde encontrar os espíritos da madeira? Claro que não, respondeu Qian-Inger com desdém. Orbes do espírito da madeira são preciosos, mas não para um imperador divino como Qian Fantian, sem mencionar que é um tabu caçar espíritos da madeira. Você realmente acha que alguém tão astuto quanto ele permitiria que não Anseng se apoderasse de sua fraqueza, por mais insignificante que fosse? Mais uma coisa. Você só me contou quando um patriarca espírito da madeira foi morto, mas não onde. Eu mesmo descobri o local enquanto investigava não Qian-Qiu, mas preciso da sua confirmação para saber se é um lugar certo. Yun-Shi não disse a ela onde o patriarca espírito da madeira foi morto, mas foi porque ele realmente não sabia o local, não, porque ele tivesse esquecido sobre isso. Desde sua última conversa com King Mu, ele só sabia que era um reino estelar muito próximo de um certo reino real. Como tanto ele quanto Ilin pensavam que o culpado era definitivamente um habitante do reino divino do monarca Brahma, ele não viu sentido em trazer à tona as memórias mais dolorosas de Ilin apenas para perguntar sobre os detalhes que ele não precisava. Qian-Inger olhou para o oeste e disse, de qualquer forma, a tragédia ocorreu no reino do olhar eterno, um reino estelar médio de tamanho médio que é surpreendentemente próximo deste reino. Ilin, Yun-Shi perguntou a Ilin em sua mente. Esse é o lugar? Se fosse, então não poderia haver mais dúvidas. Ilin não disse nada por um longo tempo. Tudo que ele conseguia sentir nela era a dor e a miséria de uma alma trêmula. Essa era toda a resposta que ele precisava. Da dúvida à certeza irrefutável. Quando Qian-Inger viu a expressão no rosto de Yun-Shi, ela sabia que estava certa e soltou uma risada baixa. O reino do monarca Brahma vinha brigando com o reino do Mar do Sul em segredo desde tempos imemoriais. Mas aposto que eles nunca imaginaram que a maior perda que já sofreram foi causada por alguém como não Qian-Qiu. Embora a origem dos espíritos da madeira fosse a de um deus da criação, eles eram sem dúvida uma das raças mais fracas do mundo. Até o patriarca deles era apenas um espírito divino. Fracos, mas incrivelmente valiosos, eles sofreram tremendamente num mundo onde a lei da selva estava acima de tudo. Se a proibição global não existisse, os espíritos da madeira já teriam sido extintos. Ninguém sabia quando o patriarca da raça espírito da madeira havia morrido. Ninguém realmente se importaria também. Mesmo assim, eles nunca imaginariam que o genocídio deste pequeno e fraco clã alteraria diretamente o destino de dois dos reinos reais mais fortes do mundo para sempre. Pobre Qian Fantian,
Ele nunca soube que o reino divino do Mar Sul havia involuntariamente pintado um alvo pequeno, mas absolutamente fatal, nas costas de seu reino até o fim. Mar do Sul. Nankiankyo. Yunshi murmurou enquanto um brilho terrível e sombrio se reunia em seus olhos. No entanto, ele congelou quando percebeu que a turbulência na alma de Yiling estava diminuindo constantemente em vez de melhorar. Ele teve que voltar para a pérola de veneno do céu antes mesmo de poder reconhecer Qian Yinger. Dentro da pérola de veneno do céu, Yiling estava abraçando os joelhos e enterrando a cabeça neles. Quando ela sentiu Yunshi, ela se levantou apressadamente para cumprimentá-lo. Mestre. Seus olhos estavam dolorosamente confusos e tristes. Yunshi caminhou até ela e abraçou gentilmente sem dizer uma palavra. Com o rosto pressionado contra o peito de Yunshi, Yiling fechou os olhos e começou a tremer mais e mais. Um soluço silencioso saiu de seus lábios. Eu matei as pessoas erradas. Eu matei tantas pessoas inocentes. Não, você não fez. Yunshi acariciou suas costas lisas e sussurrou. O reino divino do monarca Brahma foi o maior obstáculo em nosso caminho. Sem você, não teríamos sido capazes de conquistar a região divina a leste tão rapidamente. E mesmo assim, não teríamos sido capazes de conquistar o reino divino do monarca Brahma tão rapidamente ou aprender a verdade. Hoje, você e eu fizemos um enorme progresso para alcançar nossos objetivos, e foi um resultado que você e somente você poderia ter alcançado. O melhor resultado que alguém poderia desejar. Yunshi sorriu calorosamente ao lado de sua orelha. Então você não precisa ficar triste de jeito nenhum. Pelo contrário, você deveria estar feliz e orgulhoso de si mesmo. Suas palavras foram simples, mas derreteram o gelo na alma de Yiling até que o calor encheu tudo. Seus ombros pararam de tremer e seus braços apertaram secretamente as costas de Yunshi. Ela ainda estava chorando. Eu vou acreditar no que você diz, mestre. Foi nesse momento que um enviado divino da lua ardente o chamou. Vossa Magnificência, um mensageiro do reino do Mar do Sul está solicitando conhecê-lo. O nome Mar do Sul imediatamente colocou uma carranca no rosto de Yunshi. Ele lançou um olhar reconfortante para Yiling antes de deixar a pérola de veneno do céu. Ele respondeu imediatamente, deixe-o entrar. Que momento perfeito. Qian Yinger olhou para o sul. Não Anseng deve ter perdido a paciência depois de ver o que aconteceu com os reinos do monarca Brahma e do deus lunar. Yunshi não lhe deu uma resposta. Sua expressão era fria e sombria. Embora todas as peças parecessem se encaixar perfeitamente, uma dedução ainda era, em última análise, uma dedução. E quem melhor para obter a verdade do que a boca do próprio imperador divino do Mar Sul? Muito em breve, um homem impressionante vestido com roupas douradas foi conduzido diante de Yunshi. O homem curvou-se respeitosamente antes de dizer, saudações, mestre e diabo. Parabéns por conquistar a região divina a leste e reescrever a história do reino dos deuses em apenas meio mês. Yunshi olhou para ele antes de perguntar, isso é, uma citação diretamente do seu mestre. Isso mesmo, respondeu o mensageiro uniformemente. Então, o homem estendeu-lhe uma carta convite que brilhava com uma luz dourada incomum e disse, em nome do meu rei, o imperador divino do Mar Sul, estou aqui hoje para convidá-lo para a cerimônia de coroação do príncipe herdeiro do Mar Sul. Meu rei disse que você concederia uma grande honra à cerimônia se tivesse a gentileza de comparecer pessoalmente. Yunshi ergueu as sobrancelhas e virou a palma da mão. No instante seguinte, a carta convite apareceu na palma da mão. Tempo, daqui a 7 dias. E o príncipe herdeiro era Nankiankyo. Yunshi e Qian Yinger trocaram olhares silenciosos um com o outro. Um sorriso gelado e misterioso brilhou nos lábios de Yunshi enquanto ele guardava a carta convite e dizia, diga ao seu mestre que chegarei na hora. O mensageiro pareceu obviamente surpreso. Embora ele estivesse na região divina sul até hoje, a tragédia da região divina leste praticamente se espalhou pelo mundo inteiro. Em apenas meio mês, a região divina sangrou como um porco, e o destino dos reinos reais foi apenas pior que o outro. O mero boato sobre a crueldade e tirania de Yunshi era suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer um. Foi por isso que ele esperava ser assassinado violentamente desde o momento em que pisou neste salão. Ele não esperava receber uma resposta tão amigável. Meio fôlego depois, ele finalmente se recuperou e fez uma reverência. Vou partir e levar sua resposta ao meu rei imediatamente,
Tenho certeza de que meu rei ficará emocionado ao ouvir sua resposta. Capítulo 1768. Canhão divino do mar titânico. Quando o mensageiro do reino divino do mar sul partiu, os olhos de Yunxi brilharam com uma luz negra. Nomear oficialmente um príncipe herdeiro geralmente é algo que requer um longo período de preparação. Mesmo que estejam enviando convites para todos os reinos, normalmente farão isso com pelo menos um mês de antecedência, disse Qian Yinger com uma voz comedida. É óbvio que eles estão tramando algo com esse movimento repentino deles. Eles estão testando as águas, disse Qian Yugu. Eles estão usando isso como uma oportunidade para formar uma coalizão com todos os reinos de sua região divina e também para formar uma aliança com a região divina oeste, acrescentou Qian Binzu. As duas frases curtas, proferidas pelos dois ancestrais do monarca Brahma, expuseram completamente os motivos do imperador divino do Mar Sul. Nunca subestime Nangsen, e seria ainda mais tolo da sua parte subestimar a região divina sul, disse Qian Yinger. Você desperdiçou todos os cristais diabólicos da escuridão eterna no reino do Deus Lunar, e estou bastante confiante de que você também esgotou todo o veneno dentro da pérola de veneno do céu. Conquistar os 4 reinos reais centrais da região divina sul será uma tarefa incrivelmente difícil. No mínimo, será muito mais difícil do que experimentamos na região divina leste. Como eles eram o coração de suas respectivas regiões divinas, se alguém conquistasse todos os reinos reais, isso também significava que eles haviam efetivamente conquistado toda a região divina. Seja a região divina leste ou a região divina sul. Dos 4 reinos reais da região divina leste, o reino do Deus Estelar entrou em declínio acentuado desde aquele incidente com o infante maligno. O reino do Deus Lunar foi feito em pedaços e o mais forte reino divino do monarca Brahma foi levado ao limite de aniquilação pelo veneno destruidor do pensamento feridor do céu. O único reino real que eles travaram em uma batalha adequada foi o reino divino do paraíso eterno. E eles só fizeram isso depois de atrair metade de sua força central e cortar todas as vias de reforço. Os 4 reinos reais da região divina sul estavam com força total e não apenas seu poder combinado excediam muito os 4 reinos reais da região divina leste, eles também estavam extremamente cautelosos com o povo diabólico da região divina norte agora. Qian Yinger não estava exagerando nem um pouco. Atualmente, a coisa mais racional que podemos fazer é esconder nossa hostilidade e fingir sermos amigáveis enquanto usamos esse tempo para consolidar o poder da região divina leste. Quando se trata de guerra entre as regiões divinas, a região divina sul não fará nada estúpido, a menos que as hostilidades sejam iminentes e inevitáveis. Esta também é a razão por trás da decisão repentina do reino divino do Mar Sul de eleger um príncipe herdeiro. No entanto, ela disse enquanto lançava um olhar para Yunxi, você definitivamente não fará o que eu acabei de dizer, certo? Qual é a coisa que mais poderia nos ameaçar do reino divino do Mar Sul? Yunxi perguntou friamente. O núcleo da força do reino divino do Mar Sul é composto pelos 4 reis dos mares e pelos 16 deuses do mar, respondeu Qian Yinger. No entanto, eles perderam 2 dos 4 reis dos mares e acho que o imperador divino do Mar Sul está cheio de arrependimento neste momento. O reino divino do Mar Sul também possuía muitos artefatos deixados pelos deuses. Na verdade, eles têm o maior número de artefatos entre todos os reinos reais, e o número de mãos ocultas que podem jogar é incalculável. Quanto ao maior trunfo do reino divino do Mar Sul. Se eu soubesse disso, então não serviria mais para ser chamado de trunfo. Assim como o reino divino do Mar Sul não sabia sobre os 2 grandes ancestrais escondidos no reino divino do monarca Brahma. Neste momento, Qian Yugu de repente falou com uma voz seca, o canhão divino do mar Titanic. Tanto Yunxi quanto Qian Yinger olharam para ele ao mesmo tempo. O que é aquilo? Qian Yinger perguntou franzindo a testa. Esta foi a primeira vez que ela ouviu esse nome. É o artefato divino mais forte em posse do reino divino do Mar Sul. Foi também a arma guardiã do clã do Deus do Mar do Sul da Era Primordial. Qian Binzu continuou, na Era Primordial, a região divina sul também foi onde ocorreram algumas das batalhas mais ferozes entre deuses e demônios. Essas batalhas fizeram com que inúmeros artefatos e heranças fossem espalhados pela região. Os artefatos que poderiam ser controlados por humanos foram todos levados. Mas ainda havia muitos artefatos primordiais que continham poder que não podia ser controlado e foram usados na construção de uma formação única, a formação do Deus do Grande Mar. Uma vez que esta grande formação divina do mar é ativada,
O poder dentro desses artefatos é rapidamente extraído para servir como fonte de energia para o canhão divino do mar titânico. Quão poderoso é isso? As sobrancelhas douradas de Kiane Inger começaram a se unir. Se isso era algo que ela desconhecia, não poderia ser algo comum. Kiane Yugu disse em uma voz lenta e comedida, de acordo com os registros antigos, o canhão divino do mar titânico forjado pelo clã divino do Mar do Sul é poderoso o suficiente para matar um deus real com um tiro. Kiane Inger. Yunshi, quando o ancestral do Mar do Sul encontrou o legado do Mar do Sul, ele também encontrou o canhão divino do mar titânico enterrado nas profundezas do subsolo. Quando ele o encontrou, não estava danificado além do reparo e seu poder divino ainda permanecia. Devido aos limites do nível e dos recursos desta era, naturalmente não há como o canhão divino do mar titânico ser capaz de exibir o tipo de poder divino que exibiu na era primordial. No entanto, absolutamente não é algo que você possa ignorar. Os ancestrais do monarca Brahma, que experimentaram todas as vicissitudes da vida e até quebraram os limites da vida e da morte, na verdade usaram a palavra absolutamente 2 vezes. Era evidente o quão apreensivos eles estavam com este Titanic Seagod Canon. Mesmo sendo extremamente poderoso, consome muitos recursos e é muito difícil de controlar. O reino divino do Mar Sul não usará o canhão divino do mar titânico a menos que não tenha escolha. Kiane Yugu estava claramente tentando dizer a Yunshi para não fazer nenhum movimento imprudente. A testa de Kiane Inger franziu-se profundamente e ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Contudo, Yunshi não demonstrou nenhum medo e até fez uma pergunta muito peculiar. O reino divino do Mar Sul está ciente de que você sabe sobre a existência do canhão divino do mar titânico. Kiane Yugu e Kiane Binzu balançaram a cabeça simultaneamente. Este segredo é algo que o nono imperador divino do paraíso de Brahma descobriu involuntariamente em uma de suas visitas ao reino divino do Mar Sul. Até hoje, o reino divino do Mar Sul ainda não sabe que o reino divino do monarca Brahma está ciente deste segredo. Então tudo bem. Enquanto dizia essas 3 palavras com uma voz sombria, Yunshi olhou para o sul. Sua boca de repente se curvou em um sorriso sinistro. E quando os 2 ancestrais Brahma viram isso, sentiram um arrepio em seus corações. Traço num piscar de olhos, o limite de 7 dias que Yunshi havia estabelecido para todos os reinos estelares superiores da região divina leste havia passado. Há um total de 64 reinos estelares superiores que ainda não declararam sua lealdade e cujos líderes não foram marcados com a marca negra, relatou Fendal Yunshi. A maioria dos reis desses reinos estelares superiores morreram ou fugiram. Devido ao grande caos e agitação que se seguiu, ou eles não conseguiram eleger um novo rei do reino ou ninguém se atreveu a suceder a posição de rei do reino. Há também mais 20 reinos estelares que preferem morrer a se render. No entanto, revoltas eclodiram em muitos desses reinos estelares e incontáveis profundos praticantes estão tentando seu melhor para fugir desses reinos. Depois que ele disse isso, Fendal começou a recitar os nomes de todos os 20 reinos estelares. Quando Fendal disse as 3 palavras Reino do Deus Chama, as sobrancelhas de Yunshi se contraíram. Além disso, há também o único reino do mistério celestial. Neste momento, não há mais pessoas vivas no reino do mistério celestial. Todos os seus discípulos foram demitidos e os 3 anciãos do mistério celestial, que governavam o reino, juntos, foram todos encontrados mortos em frente ao templo do mistério celestial. Vossa Magnificência, você só precisa dizer uma palavra e exterminaremos todos esses reinos estelares rapidamente. Destrua todos os reinos estelares desobedientes. Estas poucas palavras causaram efetivamente a morte de inúmeros seres vivos. Contudo, Yunshi as disse de uma maneira tão casual. No entanto, você não precisa se preocupar com o reino do Deus flamejante. A voz de Yunshi ficou mais pesada. Acontece que vou fazer uma viagem ao reino da canção de neve. Neste momento, um enviado divino da lua ardente entrou na sala e relatou: os 6 deuses estelares do reino do Deus estelar vieram buscar uma audiência com sua magnificência. Deuses estelares. Yunshi olhou para o lado antes de soltar uma risada fria e monótona. Ordene-lhes que esperem por mim lá fora. Vou vê-los quando voltar, seja quando for. Yunshi usou a palavra ordem. Quando os 6 deuses estelares foram ajudar o reino divino do paraíso eterno, Kazi os repeliu com um único golpe de sua espada. Este golpe de espada salvou os 6 deuses estelares. Ou talvez, teria sido melhor dizer que salvou Mushi, o reino do Deus estelar.
Se Kaiji não tivesse aparecido, Yunshi já teria destruído o reino do Deus Estelar há muito tempo, mesmo que eles não tivessem escolhido tentar reforçar o reino divino do Paraíso Eterno. O reino da Canção de Neve ainda estava coberto por uma camada brilhante de neve branca, assim como sempre esteve em suas memórias. O mundo branco e pálido parecia se estender sem fim. Contudo, a diferença era que Yunshi, que já foi um discípulo deste reino, era agora um habitante das trevas. Yunshi não veio sozinho. Shiuya também veio e os dois estavam olhando para longe. Ela estava muito mais familiarizada com o reino da Canção de Neve do que Yunshi e seus sentimentos por ele eram muito mais profundos. Ela estava intimamente familiarizada com cada região nevada, cada nação que compunha este reino estelar. Ao chegar ao reino da Fênix de Gelo, a figura de uma mulher voou à distância. Ela parou na frente dos dois e fez uma profunda reverência. Shan'ei cumprimenta o mestre e sua magnificência. Ela guardou fielmente o reino da Canção de Neve o tempo todo e não o deixou nenhuma vez. Qual é a situação aqui? Yunshi perguntou. Shan'ei imediatamente respondeu, Vossa Magnificência. Muitos profundos praticantes estrangeiros fugiram para o reino da Canção de Neve no começo e isso causou bastante agitação nas fronteiras. Mas depois que os 4 reinos reais foram subjugados um após o outro, aqueles profundos praticantes estrangeiros ficaram mais sábios e não ousaram mais causar qualquer problema. Também não houve ninguém que ousasse se aproximar do reino da Fênix de Gelo. A barreira do reino da Fênix de Gelo ainda estava de pé e ainda impedia a entrada de todos os estranhos. Yunshi chegou na frente da barreira, mas não tentou forçar a passagem. Em vez disso, ele estendeu a mão para bater suavemente na barreira, fazendo com que um som estridente ressoasse no ar. O som não foi especialmente alto, mas se espalhou instantaneamente por toda a divina seita da Fênix de Gelo. O reino da Canção de Neve estava naturalmente em suspense durante esse período extremamente único. A maioria dos discípulos que estavam de guarda saíram para encontrar o intruso. Mas quando conseguiram ver quem era a figura negra flutuando no céu, seus olhos imediatamente se arregalaram e congelaram no lugar. Senhor! Irmão senhorio! Um discípulo da Fênix de Gelo gritou involuntariamente, mas sua voz foi imediatamente selada pelo ancião da Fênix de Gelo ao lado dele. Ele era o mestre diabólico do norte, alguém que poderia destruir um reino estelar com uma única palavra. Então, se eles se dirigissem a ele casualmente como irmão senhorium como fizeram antes, seria sem dúvida um crime que seria no mínimo punível com a morte. O mais velho queria sair para cumprimentar Yunshi, mas não importava o quanto ele tentasse reunir coragem, ele não conseguia nem dar meio passo à frente. Que piada! Até mesmo imperadores divinos, existências que eram tão exaltadas quanto divindades reais em seu mundo, sofreram mortes miseráveis em suas mãos. Reis de reinos superiores rastejaram diante dele como animais indignos. Ele era apenas um humilde ancião da Fênix de Gelo, então não estava de forma alguma qualificado para falar com o mestre diabólico do norte. Rápido! Vá rapidamente e informe o mestre da seita, disse ele com a voz trêmula. Na verdade, ele havia esquecido de enviar uma transmissão de som pessoal em meio a esse silêncio terrível. A atmosfera no reino da Fênix de Gelo mudou rapidamente e os membros principais da seita da Fênix de Gelo Divina logo se reuniram do lado de fora. Enquanto eles olhavam para Yunshi flutuante, os olhares deles eram incrivelmente complexos. Choque, medo e desconforto extremo estavam todos misturados com um pouco de esperança e expectativa. A região divina norte iniciou sua invasão da região divina leste pelo norte quando todos os reinos foram lançados em grande caos. Apenas o reino da Canção de Neve permaneceu pacífico e intocado. Posteriormente, Mubin-jin foi levada por um dos reis Brahma do reino divino do monarca Brahma, mas ela foi devolvida ao reino sã e salva poucas horas depois. Mubin-jin não explicou a situação claramente, mas parecia que ela havia sido salva por pessoas da região divina norte. Como resultado, eles estavam mais do que dispostos a acreditar que Yunshi não tinha vindo para trazer desastre ao reino da Canção de Neve. No entanto, o halo de escuridão que irradiava de seu corpo era simplesmente aterrorizante e eles não puderam deixar de reagir com medo. Uma mulher envolta na escuridão estava ao seu lado. Pelas imagens que foram projetadas do reino divino e do paraíso eterno nos últimos dias, eles já sabiam que esta era a imperatriz de Yunshi na região divina norte. Então, as duas principais pessoas encarregadas da região divina norte se dignaram a visitar seu reino da Canção de Neve hoje.
Todos os anciões da Fênix de Gelo se reuniram, mas nenhum deles se atreveu a dar um passo à frente. Yun-Shi permaneceu imóvel o tempo todo e estava olhando para o norte, quase como se estivesse atordoado. Finalmente, Mu Bingjun chegou e aquela aura familiar de gelo neve fez Yun-Shi virar a cabeça para olhar para ela. Apenas 4 anos se passaram, mas agora parecia ter sido há muito tempo. A barreira da Fênix de Gelo abriu silenciosamente com um aceno suave de sua mão. Enquanto os élderes da Fênix de Gelo olhavam para ela com olhos trêmulos, Mu Bingjun flutuou no ar para ficar na frente de Yun-Shi e Xiuyong. Ela lançou um olhar para Xiuyong, mas depois disso, seus olhos olharam diretamente para Yun-Shi sem piscar. Após um curto período de silêncio pesado, um sorriso doce apareceu em seu rosto quando ela disse: ser capaz de retornar sem medo é naturalmente melhor do que qualquer outra coisa. Ela vinha sonhando com um momento como esse nos últimos anos. Mas tinha sido um anseio subconsciente, porque ela nunca ousou ter uma esperança tão extravagante como esta. No entanto, ele realmente retornou com ousadia e sem medo. E levou apenas 4 anos para fazê-lo. A outra pessoa que era mais importante para ela também foi devolvida sã e salva. Como resultado, a névoa escura que envolveu sua vida nos últimos anos desapareceu no ar. Tudo o que estava acontecendo agora parecia um sonho. Esse sorriso doce, um sorriso com o qual Yun-Shi estava mais familiarizado, fez com que sua visão ficasse turva por um instante. Naquele instante, ele sentiu como se tivesse retornado à época em que se conheceram. Como se nada tivesse mudado. Mestre do Palácio Bingjin. Yun-Shi ainda se dirigia a ela com aquele título familiar, assim como fez todos aqueles anos atrás. Ele continuou com uma voz suave: já estive fora há muitos anos, então gostaria de dar uma olhada no salão sagrado. Vou levar você até lá, disse Mu Bingjun. Ah, vocês dois podem continuar sem mim. Xiuyou sorriu ao olhar para Mu Bingjun, mas não se moveu para segui-los. Yun-Shi e Mu Bingjun moveram-se em direção ao salão sagrado da Fênix de Gelo sob uma multidão de olhares arregalados. Nenhum poder diabólico encheu o céu e nenhum outro poder ondulou o ar. Xiuyou ficou distante enquanto seus sentidos divinos varriam esta vasta região nevada. Ela murmurou para si mesma suavemente: parece que não recrutamos novos discípulos há um bom tempo. Wanzi, ela disse de repente, diga a alguém para enviar uma transmissão de som ao rei do reino do Deus Flamejante para que ele saiba que Yun-Shi veio visitar o reino da canção de neve. Wanzi ficou em silêncio chocado por 2 respirações inteiras. Era como se ele não conseguisse acreditar que a rainha diabólica do norte realmente soubesse seu nome. Foi só quando Xiuyao finalmente se virou para olhar para ele que se convenceu de que a rainha diabólica realmente o havia chamado pelo nome. Ele ansiosamente gritou uma resposta e correu para enviar a transmissão de som. Capítulo 1769. Assim como eu lembrava a região sagrada da Fênix de Gelo. Este lugar ainda estava eternamente envolto em neve, exatamente como ele se lembrava. Enquanto ele subia aqueles degraus nevados e não marcados e chegava em frente ao salão sagrado. Seus olhos varreram a área enquanto ele observava o ambiente. A lagoa, o leito de gelo, as esculturas de gelo. Tudo estava, como ele lembrava. Depois que Mu Bingjun conseguiu o título de mestre da seita, o salão sagrado da Fênix de Gelo tornou-se sua morada pessoal. Mas ela não havia tocado em nada neste lugar nos últimos anos. Até mesmo as simples bugigangas que Mu Xuanyin adorava estavam todas em seus lugares originais. No canto, podia-se ver uma linha nítida descendo pela superfície de uma lanterna de gelo. Esta foi a rachadura que ele criou depois que Mu Xuanyin, Xiuyong, o forçou a ingerir o sangue do dragão com chifres, fazendo-o enlouquecer e quase empurrar Mu Feishui para baixo. E pensar que ainda não havia sido consertado. Quando ela viu Yun-Shi parar completamente enquanto olhava fixamente para os arredores, Mu Bingjun disse com uma voz suave: entre. Yun-Shi não fez nenhum movimento para entrar. Ele perguntou de uma maneira um tanto distraída: se a mestra me visse agora, ela detestaria o que eu me tornei? Mu Bingjun ficou surpreso com essas palavras. Este mestre diabólico das trevas, que massacrou incontáveis reinos estelares e criaturas vivas com apenas uma palavra, estava na verdade muito hesitante e tímido para entrar neste salão sagrado, um lugar onde ele havia compartilhado inúmeras memórias com Mu Xuanyin. Sim, respondeu Mu Bingjun. Porque você ainda está se referindo a ela como mestre. Foi bom você não entender. Mas agora, você ainda não entende porque ela insistiu tanto em expulsá-lo da seita.
E daí se eu entender? Yun-shi respondeu com uma voz suave. Ele soltou uma risada miserável e autodepreciativa. Quantas pessoas minha ingenuidade do passado acabou matando. Prefiro que ela me deteste, me odeie. Ele se abaixou lentamente e olhou para Mu Bingjun. Mestre do Palácio Bingjun, você ainda me odeia? Os olhos gelados de Mu Bingjun mudaram em sua direção. Depois disso, ela caminhou gentilmente e ficou na frente de Yun-shi. Enquanto Yun-shi observava em um silêncio estupefato, ela levantou uma mão branca e gentilmente acariciou seu rosto com aqueles dedos, parecidos com jade gelado. Naquela época, eu bati em você mesmo que você estivesse sofrendo a maior dor que já havia sofrido em sua vida. A voz dela era suave e gentil, como névoa, como um sonho. Seus olhos gelados estavam embaçados e a culpa que estivera enterrada em seu coração nos últimos anos podia ser vista neles. Ainda dói? Ele podia sentir uma sensação tão suave quanto jade suave em seu rosto. Penetrou direto em seu coração e alma. Seus olhos começaram a tremer enquanto seus lábios se moviam. Nem doeu em primeiro lugar. Quando ele se despediu dela no lago celestial subcongelante, ele sentiu toda a gentileza gelada de Mu Bingjun se transformar em dor e tristeza. Mas quando ele finalmente a viu novamente hoje, toda sua tristeza parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Ela havia retornado mais uma vez ao Mu Bingjun do passado, uma pessoa que realmente se parecia com seu nome, uma nuvem de gelo que era fria por fora, mas macia e gentil por dentro. Neste momento, uma mulher extremamente bonita, cuja aura lembrava um lótus gelado, saiu de trás de um dos espelhos gelados do salão sagrado. Mu Feishui. Ela viu Yun-shi e a mão branca acariciando seu rosto. Sua delicada cabeça caiu ligeiramente enquanto ela falava com uma voz suave. Mestre da seita, irmão sênior Yun. Seu braço de jade se dobrou levemente enquanto Mu Bingjun inconscientemente retirava a mão do rosto de Yun-shi. Antes que ela pudesse pronunciar uma única palavra, Mu Feishui já havia feito uma reverência cortês antes de se retirar silenciosamente da área. Feishui cresceu muito nos últimos anos. Yun-shi olhou na direção que Mu Feishui havia saído. Ela caminhava devagar e sem pressa e ainda estava dentro do alcance de sua percepção espiritual. Ele podia sentir o uivo da neve ficando calmo e gentil onde quer que ela fosse. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Mu Bingjun. Originalmente, eu estava preocupado que ela fosse impedida pelas distrações em seu coração, mas descobri que não estava preocupado por nada. Parece que o mesmo estado de espírito pode produzir resultados dramaticamente diferentes em pessoas diferentes. Feishui é uma criança notável e ela definitivamente será capaz de assumir o futuro da seita divina da Fênix de Gelo. Yun-shi tirou 3 anéis de cristal roxo e estendeu a mão para Mu Bingjun. Esses anéis contêm recursos que tiramos do reino divino do paraíso eterno. Eles deveriam permitir que a seita da Fênix de Gelo divina se desenvolvesse muito rapidamente durante um curto período de tempo. Os recursos reunidos por um reino real eram um benefício e uma fortuna inimagináveis para qualquer reino estelar intermediário. Com esses tipos de recursos, eles poderiam nutrir talentos que superariam em muito as eras anteriores em um período muito curto de tempo. Mu Bingjun os aceitou sem questionar. Seus sentidos divinos varreram levemente os anéis quando ela disse, tudo bem, vou usá-los bem. Esses recursos farão com que nossa seita passe por uma transformação completa e absoluta no espaço de uma única geração. A falta de hesitação de Mu Bingjun em aceitar o presente de Yun-shi o deixou estupefato por um instante. Ela se virou e foi para seu quarto. Quando ela saiu, ela estava segurando vários conjuntos de mantos de neve da Fênix de Gelo em seus braços. As marcas da Fênix de Gelo inscritas nessas vestes eram destinadas apenas ao discípulo direto do mestre da seita. Estas são as suas vestes da Fênix de Gelo. Todas elas foram feitas pessoalmente para você pela irmã mais velha, disse Mu Bingjun. Mesmo que você não seja mais um discípulo de nossa seita e nunca mais use essas vestes, elas ainda pertencem a você. Deixá-los aqui só trairia as intenções que ela teve ao fazer essas roupas. A cabeça de Yun-shi caiu enquanto ele lentamente estendeu a mão para pegar as vestes. Seus dedos traçaram levemente os símbolos divinos gelados. Um longo período de tempo se passou antes que ele finalmente levantasse a cabeça e dissesse, mestre do Palácio Bingjun, vim hoje por 2 motivos. O primeiro a vê-la. Mas a segunda é sobre você. Espero que você saia comigo hoje. Mu Bingjun já havia sido sequestrado pelo reino divino do monarca Brahma e Yun-shi não deixaria isso acontecer uma segunda vez.
Mu Bingjun não ficou nem um pouco chocado com sua proposta. Ela gentilmente balançou a cabeça e falou com uma voz tão calma quanto água parada. Yunxi, nunca se esqueça do status que você tem hoje. Esteja você preocupado ou se sentindo culpado, entregue todos esses sentimentos apenas à irmã mais velha. Quanto a mim e ao reino da Canção de Neve, nós iremos e nunca devemos nos tornar algo que prenda ou impeça você. Mesmo que o reino da Canção de Neve um dia tivesse o fim mais catastrófico, eu ainda escolheria morrer com ele. Mesmo que sua voz fosse suave e gentil, ela estava cheia de aço excepcional. Ficou claro que suas palavras não permitiam discussão. Além disso, não desejo que você a veja como está agora. O fedor de sangue e malícia que irradia de seu corpo é muito forte e perturbará o descanso dela. Se algum dia você alcançar seus objetivos e finalmente permitir que ela pare de se preocupar com você, então você poderá vir vê-la, Yunxi. No entanto, se você realmente precisa levar alguém com você. O tom de Mu Bingjun ficou cheio de significado. Então leve Fei Shui junto com você. Ponto. Depois que ele deixou a região sagrada da Fênix de Gelo, Yunxi pairou alto no ar e permitiu que seu corpo balançasse dentro da neve vivante. Ele olhou para as vastas planícies de neve com olhos gelados. Mas não era o tipo de frio que penetraria impiedosamente em seus ossos, era o tipo de frio calmo e sereno. Este foi o momento mais calmo que ele já esteve desde seu retorno à região divina leste. Ele até sentiu como se o sangue fresco em suas mãos e a malícia em seu coração tivessem sido temporariamente cobertos pelo gelo e pela neve. Ele não escolheu visitar o lago celestial subcongelante no final. As palavras de Mu Bingjun realmente tocaram seu coração, especialmente a parte sobre ele não manchar a presença dela com o sangue e o pecado que agora encharcavam seu ser. 11 anos atrás, ele seguiu Mu Bingjun até o reino dos deuses com um objetivo extremamente simples em mente, um objetivo que pode muito bem ter parecido ridiculamente ingênuo para qualquer outra pessoa. Este foi o começo de tudo. Naquela época, nem ele nem Mu Bingjun poderiam imaginar que ele se tornaria o eixo sobre o qual giraria o destino de todo o reino dos deuses. Ele já havia conquistado a região divina leste e mostrado ao mundo seu chocante poder diabólico. A verdade por trás de tudo também foi exposta para todo o universo e ele ainda tinha a região divina norte, essa rota de fuga perfeita que não poderia ser interrompida, a fortaleza perfeita que não poderia ser derrubada. Em termos de sua autoridade, poder, força militar e carisma, ele era alguém que já estava no ápice das regiões divinas leste e norte. Ele estava no mesmo nível das regiões divinas sul e oeste e possuía a autoridade e o poder para moldar e refazer a estrutura do reino dos deuses. Mesmo que o próprio monarca dragão retornasse agora mesmo, ele não ousaria fazer nenhum movimento imprudente diante do terrível poder que a região divina norte havia demonstrado. A situação mudou tão dramaticamente que até ele teria que agir com cuidado. Como tal, a cautela da região divina sul em relação a Yunxi foi bem merecida. Contudo, Yunxi não tinha a menor intenção de parar agora. O ódio em seu coração foi acalmado em meio à neve voadora. Mas não reduziu nem um pouco. Dentro desta região nevada, os rostos das pessoas que atacaram Mu Xuanyin rapidamente surgiram em sua mente. Cada um desses rostos foi cuidadosamente gravado em seu coração e a uma com uma clareza indescritível. O principal deles foi Long Bai, a pessoa que desferiu o golpe fatal em Mu Xuanyin. Neste momento, uma voz que residia apenas em suas lindas lembranças soou na neve voadora. Ah? Vocês realmente viram o irmão sênior? Como ele está agora? Uma mulher esbelta vestida com um manto azul gelo perguntou com uma voz excitada e ansiosa. Seu cultivo estava no reino da alma divina e nem sequer alcançou o cultivo dos discípulos da Fênix de Gelo ao seu redor, mas estava claro que ela possuía um status único entre eles. Yunxi olhou para a donzela vestida de azul. Depois de ouvir a primeira palavra que ela disse, Yunxi já havia reconhecido a voz de Mu Xiaolan. Embora tantos anos tenham se passado, ela ainda parecia exatamente a mesma. Assim como nas imagens que vimos. Não, ele era realmente mais assustador do que as imagens nos mostravam. Especialmente seus olhos. Apenas um único olhar para aqueles olhos tornou difícil para mim respirar, disse um discípulo masculino da Fênix de Gelo. Outro discípulo da Fênix de Gelo tentou ansiosamente avisá-la. Irmã mais nova Xiaolan, ele é o mestre do diabo agora, você nunca deve chamá-lo de irmão sênior. Se o mestre diabólico ficar com raiva por causa disso. Ele nem se atreveu a completar a frase.
Ele não vai. Ele não vai. Mu Xiaolan balançou a cabeça vigorosamente enquanto dizia com uma voz muito confiante. Eu acredito que ele nunca prejudicará o reino da Canção de Neve, não importa o quanto ele tenha mudado. Os acontecimentos dos últimos dias já não provaram isso. O discípulo da Fênix de Gelo, que era claramente o líder deste grupo, falou com uma voz sombria. Nosso antigo mestre da seita morreu por causa dele, então ele obviamente não estará disposto a ferir o reino da Canção de Neve. Mas todos na região Divina Leste testemunharam quão aterrorizante ele se tornou. Você nunca deve abordá-lo ou fofocar sobre ele em particular. Se ele ficar furioso por causa de algo que dissemos, seria Ele involuntariamente levantou a cabeça para olhar para o céu e imediatamente viu Yunxi pairando. Seu coração instantaneamente parou em seu peito e todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. As palavras que ele estava prestes a dizer se transformaram em um gorgolejo distorcido. Depois que todos subconscientemente seguiram seus olhos, o mundo mergulhou instantaneamente em um silêncio mortal. Cada rosto ficou totalmente branco enquanto seus olhos se arregalavam até o limite. Ninguém conseguia emitir um único som. Yun-Shi. Mu Xiaolan olhou atordoado para a figura negra flutuando no ar. Ela sussurrou suavemente algumas palavras, mas imediatamente cobriu a boca com força com a mão. Ela não se atreveu a soltar outro grito depois disso. Quando a região divina norte se submeteu completamente a ele, incontáveis mestres divinos não tiveram escolha senão rastejar e tremer a seus pés. O atual Yunxi nem mesmo precisou liberar deliberadamente qualquer um de seu poder diabólico sombrio. Apenas um único olhar daqueles olhos calmos foi suficiente para lançar incontáveis almas em um abismo de medo e pavor. Mesmo enquanto desviava o olhar, Yunxi não pronunciou uma única palavra. Em vez disso, ele voou impassivelmente para longe. À medida que o choque e o medo deixaram seu sistema, quase metade dos discípulos da Fênix de Gelo caíram de bunda. Eles ofegaram pesadamente enquanto o suor frio que encharcava seus corpos começou a se transformar em gelo. Mu Xiaolan olhou fixamente na direção em que Yunxi havia voado, seus olhos lentamente embaçando. Este era o homem que ela e seu mestre trouxeram para o reino da Canção de Neve anos atrás. O homem que ela constantemente provocava e repreendia todos os dias, mas agora ele estava tão distante quanto um sonho, alguém que ela não conseguia mais alcançar. Neste momento, uma voz cheia de dignidade reverberou no ar muito acima deles. O Upoyun, do reino do Deus Flamejante, chegou para implorar por uma audiência com o rei do reino Binjin. Yunxi, que estava voando em direção ao norte, de repente congelou no ar. Sua cabeça virou ligeiramente, mas sua expressão ainda estava tão friamente calma quanto agora. Não mudou nem um pouco. Capítulo 1770. Obsessão de Poyun. O Poyun estava vestido com roupas vermelhas flamejantes e não estava sozinho. Seguindo atrás dele estavam os 3 mestres da seita que uma vez governaram o reino do Deus Chama antes de empurrar o Upoyun para se tornar o rei do reino do Deus Chama, o mestre da seita Pássaro Vermelho Yan Wankang, o mestre da seita Fênix Yan Juai e o mestre da seita Corvo Dourado Wu Li. A chegada dos 4 profundos praticantes mais fortes do reino do Deus Flamejante trouxe uma onda de calor violento para a região nevada. Muanzi estava esperando por eles e, no momento em que chegaram, ele imediatamente caminhou até eles e olhou para seus rostos. Então, ele fez uma pergunta para a qual todos sabiam a resposta. Bem-vindos, rei do reino do Deus Flamejante, mestres da seita. Por que você veio para o reino da Canção de Neve hoje? Ninguém respondeu a sua pergunta. O Upoyun estava olhando para a frente com olhos calmos, seu rosto desprovido de qualquer expressão. Os 3 mestres da seita do reino do Deus Flamejante usavam expressões complicadas em seus rostos, e o Li se adiantou para falar com o Poyun em um tom baixo. Poyun, me escute, esta é a última vez que estou, salve isso. Eu já me decidi. O Poyun interrompeu brevemente. Você. O Li quase quebrou os próprios dentes ali mesmo. O Li era um homem feroz e teimoso. Depois que ele decidisse algo, ele nunca desistiria. Era uma característica que todos os homens e mulheres no reino do Deus Flamejante e no reino da Canção de Neve conheciam. O Upoyun não era tão feroz quanto o Li, mas definitivamente superou seu mestre no departamento de teimosia. Muanzi franziu a testa um pouco antes de dizer, vou informar o mestre da seita imediatamente. Não há necessidade, disse o Upoyun sério enquanto olhava um pouco para cima. Aqui está bem.
A neve parou de repente e uma pressão invisível e silenciosa veio de cima. Os 3 mestres da seita perderam o fôlego quando sua visão escureceu. Uma figura negra apareceu lentamente diante dos olhos de Upoyun. Ninguém sabia quando ele apareceu no céu. Seus olhos eram negros como a noite, pois seu olhar era desprovido de qualquer emoção afetuosa, como saudade ou amizade. Havia apenas frieza e indiferença. Seu rosto parecia o mesmo de sempre, mas seu olhar e aura mudaram completamente. Todos os 3 mestres da seita do reino do Deus Flamejante se encolheram inconscientemente. Até mesmo Uruli, o mestre da seita mais próximo de Yunxi, aquele que ria o dia todo e o chamava de irmãozinho retirou sua aura de fogo quase instintivamente. O Yunxi na projeção era assustador o suficiente, mas era muito, muito pior conhecê-lo pessoalmente. Foi além da simples humildade e parecia mais que suas gargantas estavam sendo agarradas por um demônio. Bastou um pensamento, e ele poderia e iria matá-los, não importando o tipo de relacionamento que compartilhavam no passado. O Upoyun foi o único olhando para Yunxi e sorrindo um pouco. Faz muito tempo que não nos vemos, Yunxi. Você parece muito melhor do que eu esperava. Do outro lado, a bruxa Shani acabara de chegar. Ela franziu a testa imediatamente quando ouviu sua saudação. Foi incrivelmente rude para um mero rei de um reino superior abordar Yunxi tão diretamente. Ela estava prestes a sair e dar uma lição ao homem quando Xiuyao colocou um braço na frente dela e a deteve. Depois disso, ela virou o pescoço e olhou para um pedaço de neve do outro lado da reunião. Lá, Mu Feishui estava parado observando, tudo em silêncio. Mu Onzi sabiamente se despediu da reunião da qual não participou. Sem mudar nem um pouco sua postura ou comportamento, Yunxi disse, estou feliz que você apareceu e me salvou há algum tempo, rei do reino do Deus Flamejante. Como recompensa, prometo tornar sua morte rápida. Mestre Diabo. Uruli correu apressadamente e disse, viemos pedir desculpas a você. Poyun não estava tentando desobedecer você de propósito. Ele estava apenas à beira de um avanço e não poderia deixar seu cultivo isolado a tempo de conhecê-lo. Eu imploro que você se lembre de sua amizade e dê a Poyun, o reino do Deus Flamejante, uma chance de jurar lealdade e devoção a você. Ele esperava se dirigir a Yunxi como irmãozinho e diminuir a distância que havia aparecido entre eles, mas ele rapidamente descobriu que não tinha coragem de dizer isso quando na verdade estava encarando o próprio homem. Amizade? Yunxi disse indiferentemente, qualquer amizade que o rei do reino do Deus Flamejante e eu compartilhamos no passado foi completamente enterrada por suas próprias ações. Então, diga-me, de que amizade você está falando? O corpo inteiro de Uruli ficou tenso, enquanto a amargura brotava em seu coração. Ele só soube da decisão de Upoyun de vazar o paradeiro de Yunxi para o reino das bordas sagradas depois do fato, e até hoje ele não conseguia entender por que seu ex-discípulo havia cometido um ato tão sem sentido. Uma coisa era certa, Yunxi não era mais amigo de Upoyun. O fato de Yunxi não ter se vingado de Upoyun era o máximo que alguém poderia esperar dele. Upoyun sorriu sem medo apesar da ameaça de morte de Yunxi. Ele abriu a palma da mão e convocou uma chama dourada, a neve ao seu redor derretendo rapidamente por causa do calor. Naquela época, você e eu prometemos duelar um com o outro depois que entrássemos no reino divino do paraíso eterno. No final, você não entrou no reino divino do paraíso eterno, mas este parece ser um momento tão bom quanto qualquer outro para cumprir essa promessa. Promessa. Um sorriso desdenhoso se espalhou pelos lábios de Yunxi. Não me lembro de tal coisa. Não importa. O Upoyun ainda parecia completamente calmo. As chamas douradas em sua mão ficaram cada vez mais espessas. Eu me lembro, e isso é o suficiente. Todo o seu corpo explodiu em chamas quando ele saltou no ar. As chamas do corvo dourado em sua mão se condensaram em uma espada flamejante. Ele balançou a arma diretamente para Yunxi. Poyun. Todos os 3 mestres da seita empalideceram em estado de choque. Foi porque não havia como voltar atrás no segundo que o Upoyun atacou Yunxi. Todos os 3 atacaram ao mesmo tempo. Mas não havia nada que pudessem fazer ao atual Upoyun. O Upoyun facilmente os fez voar para longe dele antes de diminuir rapidamente a distância entre Yunxi e ele mesmo. O poder ígneo do Mestre Divino fez com que o ar geralmente gelado do reino da canção de neve se distorcesse de forma não natural. Yunxi esperou até que as chamas de Upoyun chegassem perto dele antes de casualmente levantar a mão e fazer um movimento de agarrar. A luz ardente que ofuscava o céu diminuiu repentinamente. Então,
As chamas que cercavam o corpo de Upoin e até mesmo a espada flamejante que ele criou começaram a se extinguir por conta própria. No momento em que Upoin parou na frente de Yunshi, o fogo havia se extinguido completamente. Até mesmo a chama dourada do corvo em seus olhos havia diminuído de forma anormal. À medida que o reino de Yunshi e sua compreensão da lei do nada cresciam, também crescia seu domínio sobre o poder do fogo. No mínimo, estava muito além de qualquer coisa que Upoin pudesse imaginar. As pupilas de Upoin encolheram um pouco quando quase todas as suas chamas do corvo dourado morreram repentinamente sem aviso prévio. Ele também se viu congelado bem na frente de Yunshi, incapaz de avançar nem mais 1 milímetro. De alguma forma, os poderes sombrios de Yunshi devoraram seus poderes ígneos. Ele foi derrotado antes mesmo que seus poderes se chocassem. Yunshi estava bem na frente dele. Ele não estava zombando, não o desprezava, nem mesmo estava com pena de sua exibição vergonhosa. Havia apenas escuridão e indiferença infinitas. Era como se ele nem merecesse pena ou desprezo. Eu esmaguei o orgulho e plantei uma semente de escuridão eterna em todos aqueles que dobraram seus joelhos e juraram lealdade a mim, disse Yunshi com indiferença. No entanto, suas famílias, clãs, seitas e todos os seres vivos em seus reinos estelares sobreviveram como resultado. Essas pessoas escolheram sabiamente, pois um rei de reino superior que nem sabe ser flexível não merece seu título. Quanto àqueles que se consideram mais santos que você, é meu dever natural cumprir seus desejos de morte, não concorda. Yunshi finalmente mostrou um pouco de expressão. Ele soltou uma risada fria antes de dizer, bem, de qualquer forma, você tem muito mais sorte do que qualquer uma dessas pessoas. Éramos amigos, então eu mesmo vou te matar. Espera. Uruli, Yanjuai e Yankang avançaram ao mesmo tempo e gritaram em pânico. Por favor, tenha misericórdia, mestre diabo. Ele definitivamente, ei. Uma risada foi o suficiente para silenciar os 3 mestres da seita e congelar seus corpos. Eu não esqueci o que o espírito da Fênix fez por mim na prisão infernal do Deus sepultado. Portanto, prometo não prejudicar o reino do Deus flamejante. Mas se eu ouvir outra palavra de súplica de vocês 3, então todos vocês morrerão com ele. Suas palavras geladas não deixaram espaço para repreensão. Quanto ao próprio Upoin, o homem apenas olhou para Yunshi sem qualquer raiva ou luta. Na verdade, ele estava retirando seu poder como se soubesse que isso aconteceria desde o início. Foi nesse momento que Xiao apareceu ao lado dele em um clarão negro. Ela disse calmamente, assiste isso antes de decidir se vai matá-lo ou não. Xiao cutucou o ar com o dedo e uma luz comovente entrou na glabela de Yunshi. Foi uma lembrança de Lu Shangxing. Na memória, o Upoin derrubou Lu Shangxing antes de agarrar Yunshi. Então, ele escapou com ele com todas as suas forças. As sobrancelhas de Yunshi afundaram enquanto ele olhava para o inflexível Upoin. Foi você quem me enviou para o reino da luz envidraçada. Todos pareceram surpresos, especialmente os 3 mestres da seita do reino do Deus flamejante. Parece que eles não tinham ideia disso. Não só isso, pela primeira vez desde sua chegada ao reino da canção de neve, o Upoin perdeu a compostura e deixou escapar um lampejo de pânico. Eu vejo. Yunshi estreitou os olhos em compreensão. Você queria que eu soubesse que salvou minha vida depois de morrer em minhas mãos. Você queria que eu me arrependesse do meu erro pelo resto da vida, não é? O Upoin cerrou os dentes. Sua calma havia desmoronado e suas pupilas e palmas tremiam ao mesmo tempo. Poin, você. Uruli olhou abruptamente para seu ex-discípulo e ergueu um cristal da alma carmesim. Essa coisa que você me disse para dar ao mestre diabólico depois que você morresse. Essa é a memória daquele evento. Ei. Yunshi começou a rir. Quão mais ridículo pode ser o seu orgulho? Aia. Xiao soltou um suspiro baixo e complicado. Ah. O Upoin de repente soltou um grito e reacendeu suas chamas do corvo dourado. A espada destruidora do diabo do Deus flamejante apareceu do nada e voou em direção a Yunshi. Clang. Houve um barulho alto quando Yunshi pegou a espada destruidora do diabo do Deus flamejante entre os seus dedos. O fogo na espada também morreu rapidamente. Yunshi observou friamente a expressão selvagem de Upoin antes de sorrir. Você quer tanto que eu te mate? Então farei exatamente o oposto do que você deseja. Afinal, você salvou minha vida, e minha vida é muito mais valiosa que a sua. É justo que eu retribua esse favor, você não concorda? Bang.
O Upoin foi lançado voando em direção ao chão com um estalar de dedos. O Upoin parou seu impulso descendente e tentou atacar Yunshi novamente, mas no momento em que ele se virou, acidentalmente chamou a atenção de Xiuyong. Estrondo, sua visão escureceu abruptamente e sua cabeça reverberou como se 1.000.000 de sinos estivessem tocando dentro dela. Naquele momento, ele sentiu como se seu coração e sua alma fossem devastados por incontáveis demônios violentos. Qualquer poder que ele tenha reunido desapareceu instantaneamente. Desta vez, ele caiu em linha reta e bateu na neve como uma pedra. Os 3 mestres da seita do reino do Deus Flamejante apressaram-se e o levantaram. Sua visão estava piscando e uma sonolência como nada que ele já sentiu antes ameaçou afundar sua mente no esquecimento, mas o Upoin de alguma forma conseguiu resistir à sensação e ergueu seus olhos desfocados para encontrar a figura de Yunshi. Mate-me. Se você ousar. Sua força de vontade surpreendeu um pouco até mesmo Xiuyong. Ainda flutuando no céu, Yunshi declarou friamente: qualquer um que o queira morto na região divina leste deve morrer. Da mesma forma, qualquer pessoa que o queira vivo na região divina leste deve viver. Yan Ankang, Yan Juai, Uruli, ele continuou, leve-o de volta ao reino do Deus Flamejante e mantenha-o vivo, não importa o que aconteça. Se ele morrer, eu prometo a você que apagarei o reino do Deus Flamejante da face da região divina leste. Você. O feio de Baco foi demais para ele suportar, e a visão de Upoin escureceu uma última vez antes de ele desmaiar completamente. Apesar de estar inconsciente, seus dentes estavam cerrados com tanta força que o sangue escorria de suas gengivas. Não só Yunshi não matou o Upoin, ele até deu a ordem diabólica para mantê-lo vivo a todo custo. Os 3 mestres da seita do reino do Deus Flamejante não sabiam se deveriam se alegrar ou sentir tristeza por isso. Eles escolheram o Upoin e fizeram uma simples saudação a Yunshi. Depois disso, eles voaram sem dizer mais nada. Palavras não poderiam descrever seus sentimentos agora. Yunshi olhou para longe sem se mover por um longo tempo. Os anciões e discípulos da Fênix de Gelo partiram silenciosamente enquanto ele pensava profundamente. Ninguém se atreveu a chegar perto dele. O que você está pensando? Xiuyong se aproximou de Yunshi e fez uma pergunta aparentemente casual. Yunshi exalou um pouco antes de perguntar: Rainha Diabólica, você conheceu inúmeras pessoas em sua vida, estou certo? Nesse caso, você pode me explicar quem é o Upoin? Oh! Xiuyong sorriu um pouco enquanto observava. Yunshi continuou: o reino do Deus Chama fez tudo ao seu alcance para criar o Upoin. E o Upoin sempre pensou que era sua responsabilidade natural retribuir sua bondade e carregar o peso do reino do Deus Chama sobre seus ombros. Embora ele tenha sido sobrecarregado muito cedo, sua inflexibilidade sempre foi uma de suas qualidades brilhantes. Agora que ele é o rei do reino do Deus Chama, ele deveria valorizar sua responsabilidade e a segurança do reino do Deus Chama mais do que nunca, estou certo? Então por que ele está agindo assim? De onde vem esse ódio, insanidade e obsessão? Yunshi franziu a testa. Mu Feishui é realmente tão importante para ele. Ele realmente a ama mais do que o reino do Deus Flamejante ao qual ele passou toda a sua vida se dedicando. O canto dos lábios de Xiuyong curvou-se um pouco. Feishui veio depois de você, e não há como o Upoin não ter notado ela. No entanto, ele apenas olhou na direção dela uma vez antes de colocar o resto de seu foco em você. A testa de Yunshi enrugou-se. O que você quer dizer? Permita-me fazer uma pergunta interessante. Xiuyong sorriu. Você acha que o Upoin está obcecado por Mu Feishui ou você acha que ele está obcecado pelo fato de você ser a pessoa de quem ela gosta? Yunshi. Vocês dois costumavam ser bons amigos, certo? Xiuyong perguntou de repente. Sim. Yunshi assentiu. Era uma vez, ele pensava em Upoin como seu único amigo no reino dos deuses. Nesse caso, você sabe qual é o fator mais importante que leva 2 pessoas a se tornarem amigas? Xiuyong perguntou novamente. Yunshi não conseguiu responder a pergunta dela dessa vez. É igualdade. Xiuyong lançou-lhe um olhar antes de trazê-lo de volta ao dia em que conheceu o Upoin pela primeira vez. Naquela época, você era o discípulo direto do rei do reino da Canção de Neve, e ele era o discípulo direto do mestre da seita Corvo Dourado. Vocês eram semelhantes em idade e status, e ambos eram as estrelas mais brilhantes de seus respectivos reinos estelares. Vocês dois brigaram e ele perdeu para você. Seu domínio dos elementos excedeu em muito dele, e o cultivo dele excedeu em muito o seu.
Quando você falou com ele enquanto o levantava, todos puderam ouvir e até sentir o apreço que vocês tinham uns pelos outros. Todos os gênios estão destinados à solidão, então você provavelmente foi o primeiro amigo verdadeiro que o Opoion já fez na vida. Além disso, ele era uma pessoa apaixonada, então valorizava muito, muito profundamente sua amizade com você. Vocês dois eram iguais na época. É por isso que vocês dois conseguiram se tornar amigos e apoiar um ao outro sem quaisquer reservas. Xiao parou por um momento antes de olhar para o perfil de Yunxi. Então, quando você acha que esse equilíbrio foi quebrado e quem você acha que foi o culpado por trás disso? As pupilas de Yunxi estreitaram um pouco. Xiao continuou, Jun Shilei derrotou com um golpe na convenção do profundo Deus, e você feriu gravemente Jun Shilei com um golpe de cada vez. Do seu ponto de vista, você estava se vingando dele, quando na realidade você o fez perceber a enorme distância entre vocês dois. E isso sem mencionar o fato de que foi você quem mostrou o poder das chamas do Corvo Dourado para o mundo no mundo. Palco da outorga dos deuses, mesmo sendo verdadeiro discípulo da seita do Corvo Dourado. O equilíbrio entre vocês dois foi completamente destruído. Você não sabia disso porque estava no topo, mas ele, aquele que foi deixado na poeira. Para um jovem de apenas 20 anos ou mais, especialmente aquele que valorizava sua amizade com você na medida em que ele fez, tenho certeza de que foi um golpe psicológico como nenhum outro. No início, tudo o que ele sentiu foi uma sensação de perda e frustração, e tenho certeza de que tentou superar isso. Mas então ele descobriu que a mulher por quem ele se apaixonou à primeira vista estava apaixonada por você. Xiao suspirou balançou a cabeça. Decepção, relutância, ciúme, indignação, desejo, autopiedade e muito mais. Todas essas emoções eventualmente se misturaram em algo que ninguém, nem mesmo o homem atormentado por isso poderia dizer. Você mesmo saberia disso se tivesse pensado sobre isso com cuidado. O Opoion e Feishui mal se conheceram durante toda a vida, muito menos compartilharam lembranças inesquecíveis ou especiais um com o outro. Então, como ele poderia estar tão obcecado por ela? Embora seja verdade que ele visitou frequentemente o Reino da Canção de Neve para ver Mu Feishui depois que você morreu, ele só a observou à distância. Nenhuma vez ele ultrapassou seus limites durante esse período. Além disso, pela minha observação dele quando eu ainda estava no Reino da Canção de Neve, eu sabia que ele estava apaixonado por Feishui, mas ele não estava nem perto de estar perdidamente apaixonado por ela, muito menos obcecado. No entanto, ele imediatamente perdeu o controle de si mesmo quando viu você vivo. A voz de Xiao tornou-se esticada e suave. Quando ele viu você e Mu Feishui sussurrando palavras doces um para o outro, ele odiou tanto aquele momento que tentou matar você através de Luo Guxi. Mas quando ele percebeu que você estava prestes a morrer nas mãos de Luo Shangzhen, ele arriscou até a própria vida para salvá-lo. Seu palpite anterior estava correto. O Opoion esperava que você o matasse e descobrisse que ele era seu salvador mais tarde. Ele queria que você sentisse um arrependimento terrível que poderia até acompanhá-lo por toda a eternidade. E finalmente bater em você pela primeira vez na vida. Mas você extinguiu suas esperanças cruelmente. Foi o que ela disse, mas Xiao foi o verdadeiro motivo do fracasso de Opoion. Se ela não tivesse mostrado as memórias de Yunxi e Luo Shangzhen, o rei do reino do Deus flamejante já teria realizado seu desejo. É verdade que ele se preocupa com Feishui, mas ele se preocupa pelo menos 10 vezes mais com você. Xiao lançou um último olhar para Yunxi antes de ir embora. E Yunxi não se moveu por muito tempo enquanto o mundo nevava ao seu redor. À distância, os pensamentos de Shani estavam uma bagunça completa enquanto sua boca permaneceu aberta por um longo tempo.